Brasília, uma cidade erguida do nada, no coração do Brasil, planejada com precisão quase cirúrgica. Mas, e se por trás de suas avenidas simétricas e monumentos imponentes houvesse um código oculto, símbolos antigos, proporções sagradas, rituais disfarçados de arquitetura moderna? Uma capital construída não apenas para governar, mas para canalizar energia. Hoje, vamos decifrar o enigma de Brasília, a cidade onde o poder político pode ser apenas a superfície de algo muito mais profundo. Em 1956, Juscelino Kubitschek lançou o ambicioso plano de construir uma nova capital no centro do país. Oficialmente, o objetivo era interiorizar o desenvolvimento. Mas documentos e relatos da época revelam que o projeto nasceu envolto em misticismo e simbologia esotérica. O urbanista Lúcio Costa, responsável pelo traçado da cidade, teria se inspirado não apenas em conceitos de urbanismo moderno, mas também em geometria sagrada. O mesmo princípio usado na construção das pirâmides do Egito e das catedrais góticas da Europa. A planta de Brasília, vista do alto, lembra um avião, mas, segundo alguns estudiosos do simbolismo hermético, o desenho é, na verdade, uma cruz templária estilizada, representando a união entre o divino e o terreno, um mapa celeste gravado na terra. O jornalista e pesquisador Carlos Mendes, em seu livro Brasília, a cidade invisível, afirma que cada eixo da capital aponta para constelações específicas visíveis no solstício de junho. Coincidência? Talvez. Talvez. Mas há mais. A disposição dos principais prédios, o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal, formam um triângulo quase perfeito, com proporções idênticas às do olho que tudo vê, símbolo central da maçonaria. Segundo especialistas em arquitetura simbólica, essa configuração não é estética, mas ritualística. O triângulo simboliza a tríade do poder: legislativo, executivo e judiciário, mas também a trindade espiritual: mente, corpo e espírito. E, no centro desse triângulo, há algo que poucos percebem: o eixo monumental, uma linha reta que corta a cidade de leste a oeste, alinhada ao pôr do sol do equinócio. Um eixo energético. Um canal. Em 1961, um engenheiro que trabalhou nas obras relatou em diário pessoal que técnicos foram instruídos a alinhar as fundações com um ponto específico do horizonte, indicado por um consultor estrangeiro. Esse consultor, segundo os registros, era um arquiteto francês ligado à Sociedade Teosófica, movimento que estudava o uso de energia espiritual na arquitetura. Brasília, portanto, não seria apenas uma cidade moderna, mas um sigilo geométrico, um enorme desenho mágico projetado para concentrar vibrações. E isso explicaria por que tantas pessoas afirmam sentir algo estranho ali. Visitantes relatam uma sensação de leveza ou de pressão no peito, dependendo do ponto da cidade onde estão. O Lago Paranoá, por exemplo, teria sido construído para representar a água purificadora dos rituais alquímicos, espelhando o céu e equilibrando a energia da terra. Há registros de que o próprio JK se reunia com médiuns e espiritualistas antes de decisões importantes sobre o traçado. E, segundo algumas fontes, ele acreditava sinceramente que Brasília seria uma nova Jerusalém, um centro de poder espiritual e político para o novo milênio. A mesma crença que moveu impérios antigos, renascendo sob o concreto e o cerrado. Os mistérios de Brasília vão além do urbanismo. O Congresso Nacional, quando visto do alto, revela duas formas simbólicas: uma cúpula voltada para cima e outra para baixo,
representando o masculino e o feminino, o sol e a lua, o céu e a terra. Esse mesmo princípio é o fundamento da alquimia hermética, que busca a união dos opostos para gerar equilíbrio e poder. Nos subterrâneos do Planalto, há corredores e salas restritas, muitas delas construídas durante o regime militar e nunca mapeadas oficialmente. Funcionários antigos afirmam que há salas seladas desde os anos 70, onde foram guardados projetos e objetos de origem desconhecida. Um deles descreveu um salão com piso de cobre e inscrições em latim nas paredes. Nenhuma dessas estruturas aparece nos mapas públicos. E há outro detalhe: o Memorial JK, quando observado de cima, projeta uma sombra em formato de foice, exatamente ao meio-dia do dia 12 de setembro. A data em que JK iniciou a construção da cidade, os cálculos são tão precisos que muitos afirmam que isso não poderia ser acidental. Teóricos do ocultismo brasileiro sugerem que Brasília foi construída como um sigilo energético, um tipo de antena cósmica destinada a atrair vibrações específicas do planeta e do cosmos. O arquiteto esotérico Fernando Braga, em conferência de 2019, declarou: Brasília é o único lugar do mundo onde a geometria urbana e o magnetismo terrestre estão em perfeita ressonância. Isso não é urbanismo, é magia aplicada. Cientistas, é claro, discordam, mas as coincidências se acumulam. Todos os eixos principais da cidade convergem no Congresso Nacional, símbolo máximo de poder. O Palácio da Alvorada, residência presidencial, fica voltado para o nascente, o renascer da luz, e o formato do plano piloto, quando iluminado à noite. Reflete a constelação de Órion, a mesma que os egípcios usaram para alinhar suas pirâmides. Coincidência ou propósito? Brasília é uma obra de arte em escala planetária, uma cidade planejada para durar séculos, com cada ângulo, cada avenida e cada monumento desenhado com precisão quase divina. Mas quanto mais se estuda sua origem, mais parece que estamos diante de algo além da engenharia. Talvez o verdadeiro propósito da capital brasileira nunca tenha sido apenas abrigar o governo. Talvez ela tenha sido criada para canalizar poder, não o poder dos homens, mas o poder invisível que molda civilizações. E é curioso porque quase todos que moram ali dizem sentir a mesma coisa. Uma energia que pulsa sob o chão, uma calma que é, ao mesmo tempo, inquietante, como se a cidade tivesse consciência. E se realmente tiver? E se Brasília for mais do que concreto e arquitetura? E se, por trás dos símbolos e dos alinhamentos perfeitos, houver algo desperto, observando? E se tudo isso for verdade, se inscreva no nosso canal, deixe seu like e ative o sininho para mais histórias.